visto, né, toda a questão dos instintos, o que são os instintos, etc. E agora a gente vai começar a entender o que é a vivência, né, porque a vivência, ela é aquilo, né, aquilo que a gente vive no momento vivido, no instante vivido, no aqui e agora, né, com intenso compromisso emocional. E toda a vivência, a gente é preparado biologicamente para viver essas coisas, né, para viver no mundo, para se interagir no ambiente. E isso que acontece organicamente com a gente, né, fisiologicamente com a gente, quando a gente vive, né, e que vem traduzido para cada um de nós através, da experiência da emoção, né. Isso tem uma base biológica que está enraizado sobre os instintos. Então, toda vez que a gente tem uma emoção, essa emoção está enraizada sobre todos aqueles fatores que a gente viu anteriormente, daí para quem está assistindo pelo vídeo, né, tem o vídeo anterior, que é a primeira parte desse vídeo, onde eu explico os instintos, tá, para quem depois vai assistir, rever por vídeo, de repente rever por muito tempo depois, né, e fica meio perdido, não entende o que a gente está tratando. Então, em uma parte um, né, onde a gente trabalhou tudo que é os instintos, né, e agora a gente vai dar continuidade na evolução disso como uma experiência vivida, no caso, né, vendo como isso sucede, como isso acontece para nós seres humanos, ok? Podemos pensar que os animais têm vivência também? Claro que sim, né? Eu acho que talvez os animais estejam mais imersos, né, no tempo presente do que nós humanos, que conseguimos nos deslocar, né, dentro da linha, construímos uma linha do tempo, né, e nos deslocamos para o passado, para o futuro, dentro das nossas nostalgias, das nossas lembranças ou das nossas ansiedades frente ao que avança, né, o que vai acontecer no futuro. Toda vez que a gente se desloca, né, para, o passado e fica preso naquele passado, saindo do que a gente está vivendo no presente, a gente se desloca no passado, no sentido de ficar preso emocionalmente no passado, ou se projeta para o futuro e fica preso nessa projeção, a gente sai do presente, da vivência do aqui e agora, da emoção com que a gente está vivendo no presente, né, e daí a gente sai da vivência, tá. A vivência, ela é a vivência, ela tem a ver com o momento presente. Por isso que possivelmente, né, as outras espécies tenham mais presente a presença, né, no mundo naquele momento. A gente não sabe, porque não tem como entrar dentro da emoção dos animais, né, mas a gente percebe, né, que os animais têm mais prontidão no aqui e agora, né, do que nós humanos, que estamos sempre nos projetando para trás ou para frente. Mas a capacidade de vivenciar, né, de estar no presente, ela inicia, né, a gente pode a gente tem uma vivência que é uma vivência intrauterina, né, então tudo que a gente passou dentro do útero é uma qualidade de vivência, que a gente chama de vivência intrauterina, e depois, quando a partir do nascimento, contando com a vivência do nascer, né, a gente entra em um novo período dentro da questão das vivências, que é o que o Rolando chamou de protovivências, né. Então, o Rolando dizia que os bebês, eles não têm a vivência assim como os adultos ou as crianças mais velhas, né, que a vivência do bebê, ela é diferente, né, que a forma como o bebê vivencia, ela é diferente. E daí, como seria isso, né? Como seria essa coisa do bebê vivenciar de uma forma diferente? Então,
o Rolando coloca, assim, mais ou menos o período das protovivências, do nascimento até mais ou menos 2 anos de idade, tá. Sendo que o início, né, os primeiros dias após o nascimento, eles são mais impactantes aí que os últimos, lá quando a criança já está caminhando, começando a caminhar, a controlar esfíncter, etc, né, se relacionando já com mais prontidão com o ambiente, né. Então é como se as vivências que a gente considera protovivências, elas fossem sempre mais impactantes, conforme a a novidade que elas têm para aquele serzinho, para aquele bebezinho, né. Então, o que que acontece, né, na vivência intrauterina, a vivência intrauterina é uma vivência muito especial, né, de que a gente não tem acesso por memória consciente, né, mas que algumas pessoas conseguem, através de métodos, metodologias de regressão, conseguem também contatar a fase intrauterina. A biodança, quando isso acontece, é espontaneamente, tá, não é que a biodança, remete propositalmente a uma vivência intrauterina, mas eventualmente pode, dentro daquele fluxo de memória que pode acontecer, que a gente falou ontem, quando a gente falou de inconsciente, às vezes a pessoa espontaneamente entra numa sensação, né, de líquido quente, de flutuação, tá. Então, pode acontecer de espontaneamente a pessoa, recordar alguma coisa, mas recorda como não como uma memória, assim, consciente, mas como sensações. Às vezes a gente está numa vivência e tem uma sensação que remete à vivência intrauterina, tá, e a gente pode resgatar isso como uma espécie de memória, né. Mas, então, o que que acontece? A vivência intrauterina, ela é uma vivência bastante de uma proteção, né, e de uma condição bastante diferente da condição após o nascimento, porque a vivência intrauterina, primeiro de tudo, ela é uma vivência amniótica, ou seja, o nenê, ele está dentro de um líquido, né, então uma vivência oceânica, amniótica, né, o bebê fica dentro de um líquido, inicialmente flutuando nesse líquido, depois tem essa vivência mais de estar contra as paredes do útero, né, mas sendo massageado pelas paredes do útero, porque daí o bebê está crescidinho e já começa a raspar nessas paredes, né, mas esse raspar não é um atrito, é um acolhimento, é um abraço, né. E daí existem algumas sensações que o bebê tem que tem a ver com aquele ambiente intrauterino, mas que não tem, que são muito diferentes das sensações que o bebê tem após a sair desse ambiente, né. Então, desculpe pessoal que eu tô com um pouquinho de pigarrinho de novo, de manhã sempre acontece isso. Então, hã, então essa experiência intrauterina, o bebê não sente frio, tá, pessoal, porque a a temperatura do líquido amniótico é sempre a mesma, então ele não sente frio, né, ele está sendo alimentado e também recebe oxigênio pelo cordão umbilical, então ele não tem a necessidade, os pulmões, né, recebendo oxigênio do ambiente, da atmosfera, ainda não estão ativados, eles estão pronto para ser ativados quando o bebê nascer, mas ainda não estão ativados, né. Quando o bebê está perto de nascer, já está com tudo isso pronto, né, mas ainda não está ativado. E também não tem a sensação de fome, tá, porque mesmo que a mãe passe fome, etcétera, né, o bebê é a última, fica tão protegidinho que, assim, é necessário que seja um processo realmente muito severo de fome, né, para que realmente o feto seja atingido. Primeiro, o bebê vai se alimentar da própria mãe, se for o caso, né, se isso acontecer. Então o bebê não sente a sensação de fome que acontece quando sai do útero, ela não existe dentro do útero, né. E depois, assim, por exemplo, os sons, né,
Os sons externos, eles eventualmente chegam ao útero, mas filtrados pelo líquido amniótico e pela todas os tecidos da mãe, né, os músculos, tecidos, etc. Então, esses sons são filtrados e o bebê tem muito mais acesso aos rumores internos da mãe, como o batimento cardíaco, a respiração, os movimentos peristálticos, né. Então tudo isso é um ambiente interno que o bebê sente muito mais os sons, né, a partir desse interno da mãe do que os sons exteriores. Por exemplo, se toca uma música fora, né, bem pertinho da barriga, o bebê consegue sentir essa música filtrada, que vem através do do líquido, né, então não é como um som que a gente ouve direto da atmosfera, né. E muitas vezes, por exemplo, no caso da música ou falar pertinho da barriga, depois quando o bebê nasce, ele consegue reconhecer a voz ou reconhecer aquela música, né, é um fator que acalma o bebê depois que ele nasce. Bom, e daí com o nascimento, né, a gente é biologicamente preparado para o parto natural, né. A gente sabe que o bebê humano, ele nasce, né, num estado de fragilidade, é a espécie que nasce num estado de mais vulnerável, tá. Porque por um fator evolutivo, né, se a gente fosse completar a maturação do sistema nervoso para nascer, a gente nasceria com 2 anos de idade, né. Então é impossível, né, impossível, ter uma gravidez de todo esse tempo. Então, por questões evolutivas, né, o bebê nasce ainda num estado de muita maturidade neurológica, tem alguns autores que dizem que o bebê nasce ainda em estado fetal, né. E daí, então, tem toda essa coisa do próprio crânio, né, que para poder conseguir passar pelo canal da vagina, ele não está fechado, não está, o crânio vem aberto para poder comprimir, né, e a cabeça do bebê, que é muito grande, já é muito grande, né, passar pelo canal da vagina. Então, a experiência de nascer, né, também é uma vivência muito impactante, talvez uma das vivências mais impactantes que a gente tem na vida. É outra vivência que a gente não lembra, né, mas ela é vivenciada, a gente não lembra conscientemente, mas ela é vivenciada com muita potência, né. A forma de nascer, né. Então por isso que tem muitos autores que se debruçam muito sobre essa questão do parto, né, do parto, da amamentação, porque nossa espécie, ela é preparada biologicamente, está dentro de todo a estrutura instintiva da nossa espécie, ela é preparada para esse nascimento, né. Mas, muitas vezes a própria intervenção sobre o ato de nascer, né, uma intervenção que às vezes visa o cuidado da saúde da mãe e do bebê, mas às vezes pode visar uma estrutura institucional, pode visar a agenda do médico, pode visar, hã, questões econômicas, né, modificam a estrutura do parto, desumanizam o parto, né, fazem com que ele seja mecânico, seja um momento de estresse, não de intimidade, né, e não de afetividade, mas de estresse, de maltrato, às vezes até, né. Então isso tudo impacta, né, na vivência desse momento do nascimento. Hã, hã, isso que eu estou falando não é uma fala contra a medicina, tá, contra, hã, toda a evolução que a medicina fez do parto e tudo, né, não é uma fala contra isso, contra a ciência, mas é uma constatação, assim, de que não é sempre, né, que as estruturas médicas, que as estruturas, estão voltadas para o bem-estar ou para a compreensão da necessidade humana, tá. Às vezes, o próprio ato do parto enquanto
enquanto assistido por um homem, né, por um homem dentro do um médico, etcétera, e na posição deitada, né, ele é um desvio, né, dos conhecimentos ancestrais, e essa posição deitada para o parto é uma posição que desfavorece a mulher e o próprio bebê, ela é uma posição feita, né, utilizada para facilitar a vida do médico e não de qualquer outro envolvido no parto, né. E tudo isso influencia nesse momento que é tão decisivo para a pessoa que nasce, né. Bom, chegando no mundo, né, pessoal, e aqui eu poderia falar muitas coisas a respeito dessa vivência, né, do nascer e coisa, mas eu não quero eu não quero desviar a gente tem um tempo para falar de muitas coisas, né, então eu quero falar sobre a sensação, né, que o bebê tem logo que nasce, né. Então, assim, mesmo que ele esteja preparado biologicamente para esse momento, tá, mas, lembrando que o ambiente ao qual a gente foi preparado biologicamente para ser recebido, ao nascer, é bastante diferente do ambiente constituído hoje, tá. Tem muita reflexão sobre isso, né, sobre como fazer o parto para que retomar um pouco esse ambiente que biologicamente o bebê está preparado para ser recebido pela mãe, para entrar em contato diretamente com a pele da mãe logo depois, né, e que o corte do cordão umbilical seja feito no momento adequado, etcétera, e nem sempre isso é respeitado dentro das estruturas hospitalares quando não existe o entendimento humanizado, né, do parto, tá. Então, por quê? Porque esse momento de depois do nascimento, quando o bebê entra nesse mundo, né, o que que significa ele entra nesse mundo? Ele entra num meio, antes de tudo, num meio que é completamente diferente do meio intrauterino. Ele é um meio não é um meio aquático, ele é um meio atmosférico, ele entra dentro da atmosfera, do ar, né. Então a gente não percebe isso, mas a gente está dentro de um oceano, pessoal, dentro de um oce a gente está no fundo de um oceano de ar, que se chama atmosfera, nós vivemos no fundo desse oceano. Nós somos seres que vivem dentro de um oceano chamado ar, né, atmosfera. Então, a passagem desse meio aquático para o meio atmosfera, né, o bebê está preparado para isso, sim, mas ele é impactante, né. Ele é um momento decisivo, é um momento impactante, porque pela primeira vez o bebê vai respirar e pela primeira vez ele vai ter um contato com uma temperatura que é diferente do meio intrauterino, né. E em nível de pele, né, ele vai ser a primeira vez onde toda a pele dele, a pele é o tecido, né, do si que um tecido que faz parte do sistema nervoso, e que é, na realidade, uma extensão do sistema nervoso, então essa sensação de contato com a atmosfera, ela é inteira, né, todo o corpo, e muito impactante, muito impactante. Por isso que é interessante que o bebê, antes de ser medido, ser, colocado na balança, ser isso, aquilo, aquele outro, seja colocado sobre o peito da mãe, né, e possa, ou ter contato com aquele som do coração, né, o calor do corpo da mãe, que vai acalmar ele. Esse primeiro ato, antes de cortar o cordão umbilical, de fazer esse primeiro ato, é o que a nossa espécie está preparada, né, pra fazer, tanto a mãe quanto o bebê, tá. Então, a base instintiva é essa. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Às vezes não acontece porque é necessário, porque tem alguma coisa que aconteceu no parto que é necessário intervir imediatamente para salvar o bebê ou salvar a mãe ou né. Mas na maioria das vezes, quando isso não acontece, é por uma
uma ignorância a respeito da importância daquele momento, do que é decisivo para aquele momento, né. Então, por que que o bebê experimenta tudo isso de uma forma diferente que um adulto experimentaria? Porque o bebê, ele não tem nenhuma referência anterior a respeito do contato com esse mundo fora do útero, né. A única coisa que ele tem como referência é a sua base instintiva, né. Inata, o que ele tem de inato, que é assim, o seu corpo está preparado, ele está preparado também em nível de estrutura neurológica, emocional, para receber esse primeiro impacto, ele está preparado, mas receber esse primeiro impacto de uma determinada forma, tá. Por que que é um momento tão crucial? Porque como ele não tem referência nenhuma, tá, o que o Rolando coloca, e isso está muito baseado em outros autores, tá, ele não é que o Rolando fez um estudo super profundo sobre esse momento, mas ele se baseia sobre, outros autores, como Le Boyer, né, ele esse momento, ele vai, esse bebê, ele é como que tudo que acontece nesse período, né, nesse período onde ele ainda não tem referência anterior, tudo que acontece entra para o sistema do bebê não filtrado, tá, sem filtro nenhum. E isso faz com que ocorra alguns fenômenos, né. Esses fenômenos são chamados imprinting, ok? O imprinting é como uma marca, né, uma percepção. Todas as percepções que ocorrem nesse primeiro momento são percepções massivas, vêm em bloco, tá? Então, o bebê percebe, hã, começa a se formar uma relação com o mundo daí. Esse mundo está me recebendo ou não está me recebendo? É receptível? É agradável? Tem acolhimento? Eu estou sendo esperado? Não estou sendo esperado? Fui rejeitado? Fui atirado? É um mundo desconhecido e frio, né. Então todas essas percepções que eu estou traduzindo por palavras, mas que o bebê não tem a mínima condição de traduzir de nenhuma forma, e justamente por não ter nenhuma condição de traduzir isso, nenhuma forma, isso vem em bloco e provoca uma marca perceptiva em todo o corpo do bebê, né. É uma memória corporal. E isso se chama imprinting, tá, e ele vai possivelmente determinar a relação desse bebê com o mundo daí por diante, tá. Essa primeira marca, ela é muito profunda e as primeiras marcas vivenciais do bebê são muito profundas, né. Por quê? Porque elas não têm um referencial anterior, né, então tudo é novidade, tudo não tem uma estrutura neurológica que permita ele elaborar de alguma outra forma, então isso entra como marcas, né, marcas profundas. E daí ocorre nessas marcas existe um outro fenômeno, muito importante que se chama flash learning, tá. O flash learning é o aprendizado sem filtro, é o aprendizado imediato, né. Eu vivo, imediatamente eu aprendo, tá. Então o imprinting e o flash learning, eles são fenômenos complementares, né, e que, fazem parte das protovivências, tá. Então assim, é um aprendizado imediato que tem um fator de marca profunda. Hum. Então, por exemplo, acho que uma coisa bem simples, o bebê nasce, né, e pela primeira vez ele vai sentir fome, ele vai sentir fome, ele está preparado biologicamente para sentir fome, tá, e procurar o seio da mãe, ele vai o que que na natureza a gente vai encontrar? Ele vai estar deitadinho sobre o peito da mãe, ele vai ter um reflexo de girar a cabeça para procurar o seio, ele já tem o reflexo de mamar, da sucção, né, a mesma coisa que eu falei ontem, de repente ele vai ter que ser auxiliado para fazer as primeiras sucções, porque ele tem um reflexo, mas ele nunca fez, então, à medida que ele vai fazendo, ele vai ganhando em experiência e ele vai se reforçando aquele comportamento que é herdado, à medida que ele experiencia. Então ele sente a primeira vez a fome, ele vai mamar e daí ele satisfaz, né, vem aquele susto da fome, né, pela experiência
de não ter nenhum código, é a primeira vez que ele sente, mesmo que ele esteja preparado biologicamente para sentir satisfazer, mas é uma primeira experiência que é bastante assustadora, porque a fome, se tu não tem capacidade ainda de decodificar isso, né, ela vem como dor, ela vem como ameaça de morte, né? E a morte também é algo que tem uma marca instintiva forte. Basta estar vivo para saber o que é a morte, né? Todo ser vivo ele busca um afastamento da morte, da, da, da extinção de si mesmo, né? Então, isso tá na nossa programação genética. Então, o bebê, quando ele sente a primeira vez a fome, ele já está buscando ser saciado, e à medida, então, que o bebê começa a ter essa experiência de ser saciado, de mamar, isso vai entrando dentro vai se formando, né, um, uma referência, né, uma referência que quando ele começa a ter fome, depois, à medida que o tempo vai passando, isso já não vem como um susto, já não vem como um medo, mas vem como, às vezes, um choro que visa se comunicar com a mãe, mas não, o bebê já sabe, né, conforme vai passando o tempo, ele já sabe que aquela sensação, ela é uma sensação que passa quando ele come, né, quando ele mama, e daí, então, isso vai fazendo um sistema de referência, né? Então, o que são as protovivências? É tudo que um ser vive sem experiência anterior, né? Sem referência. A Mirtes, então, isso significa que um adulto também poderia ter uma experiência de protovivência. Teoricamente, sim, né? Se a gente vivenciasse uma coisa nova, né? Que nunca experienciou na vida e que não tem referência nenhuma, a gente possivelmente teria um impacto como uma protovivência. Mas isso é só teoria, porque o adulto não consegue fazer isso. A gente tem estruturado um sistema de referências muito sólido, tá? E eu gosto sempre de brincar, trazer um exemplo, né? E se vocês, por exemplo, saíssem, acordassem, e de repente vocês estão em outro planeta, tá? Em outro planeta, numa outra história que vocês não sabem o que é, acordo em um lugar completamente diferente, com uma coisa com um monte de códigos que eu não conheço, tá? E eu olho, tá? E me assusto. A primeira coisa é ao se assustar, ficar com medo, tá? Mas como é que o adulto vai lidar com esse medo, com esse susto? Imediatamente ele vai buscar no sistema de referência alguma coisa que ele já tenha visto, vivido, para se segurar aí, né? Para usar como uma bengala. Tá? Então, isso aqui é parecido com tal coisa, eu já vi. Não, eu acho que isso aqui, esse lugar aqui deve ser, ela ser eu, ah, Marte, porque eu já vi um filme em Marte, ou esse lugar aqui é tal país, porque isso parece com tal imagem que eu já vi numa fotografia. Então, o que acontece? O adulto ele sempre vai, diante do desconhecido, né? Ele não vai permitir um impacto total como um flash learning e um imprinting sobre a experiência vivida por ele, porque ele vai entrar com um sistema de referência, né? Eventualmente, a gente vive coisas muito impactantes, tá? Surpreendentes, que elas fazem um flash learning e um imprinting, né? Então, coisas que são emocionalmente muito potentes e que podem fazer um flash learning e um imprinting num adulto. Mas mesmo assim a gente aciona imediatamente o sistema de referência. A criança, né, o bebezinho, ele não tem esse sistema de referência, então ele recebe o impacto sem filtro nenhum, tá? E por isso a gente chama de protovivência, tá? E essa protovivência, ela vai, digamos, moldar
tá? Ela vai ter essa característica de moldar a relação desse serzinho com o mundo, porque são as primeiras percepções e que são profundamente marcantes. É a construção do nosso sistema de referências básico, tá? Um sistema de referência que fica no nível de inconsciente pessoal e que a gente não tem acesso através da consciência, mas que está ali determinando os nossos comportamentos, tá? Então, por isso, ontem a gente falou do inconsciente pessoal, e o Rolando coloca, né, que existem mais outros 3 níveis de inconsciente, mas o nível do inconsciente pessoal é muito importante, né, porque ele é muito determinante das nossas atitudes, da nossa percepção como construtor da nossa subjetividade e da nossa relação com o mundo. E daí, à medida, né, que a gente cresce, que a gente vai tendo, né, outras experiências, continua tendo experiências de vida, e essas experiências vão se somando às protovivências, só que agora elas já estão constituindo um sistema de referências que nos permite, quando entra no aqui e agora, ter, ter experiências, mas que não são tão, tá, não tem, nunca vai ter a mesma dimensão de impacto que tem a protovivência, tá? A protovivência é o momento mais delicado da existência de um ser humano. Depois, o que vem depois é sempre pode ser extremamente impactante, extremamente profundo, mas não com o grau que existe na protovivência, né. Então, e daí a vivência, né, é essa capacidade que cada um de nós tem de viver coisas, viver, experiências, né, com profundo compromisso emocional, sendo impactado pela experiência que eu estou vivendo, né, sendo impactado e nos transformando emocionalmente, transformando a nossa percepção a partir daquilo que a gente vive. Né. Então, é importante perceber que a vivência ela é um profundo aprendizado, mas não é um aprendizado racional, né, ele é um aprendizado que vem por via emocional. E daí o Rolando, né, ele fez um estudo muito forte, porque a biodança, né, ela trabalha sobre a vivência, né. Então é um sistema que acredita que a vivência tem um impacto profundo na percepção de mundo, né, mesmo imprintings lá das protovivências, eles podem ser transformados, né, num fenômeno que a gente chama de reparentalização, a partir de uma vivência que é estruturante logo depois, que vem depois, durante a nossa existência, tá. Então, mesmo que a protovivência seja desestruturante, eventualmente desestruturante, alguns fatos podem ser traumáticos lá na protovivência, a forma de curar isso, né, de transformar essa percepção negativa do mundo, ela, segundo Rolando Toro, ela é vivencial num fenômeno que a gente chama de reparentalização, ou seja, entrando em vivências, eu vou beber uma água, pessoal. Hoje a minha gargantinha não está 100%. Então, esse fenômeno que a gente chama de reparentalização, né, que é um estado de vivência muito profundo, né, onde, existe, não sei se você se lembra, ontem a gente estava olhando o modelo teórico, né, onde eu entro em estado alterado de consciência, entro num estado de transe e vou lá para, o que a gente chama de regressão, que é um retomar de um funcionamento mais básico, mais primitivo, né, e ali existe um nível de reorganização, né, daquela experiência vivida, isso a gente chama de reparentalização. Então, por exemplo, um bebê, né, uma pessoa que eventualmente possa não ter sido bem acolhida nesses primeiros anos de vida, né, nessa fase da protovivência, e ter uma experiência muito negativa em termos de percepção do mundo, de percepção afetiva do mundo. Quando ela vem fazer biodança,
e ela vive esse estado de acolhimento, de receptividade, de se sentir acolhida, vista, amada, recebida, né? Isso quando ela está naquela parte que a gente viu ontem, né? Mais regressiva da aula, na curva, na parte baixa da curva, por isso que é muito, muito importante ser bem trabalhada essa baixa fisiológica da curva, né? Da curva fisiológica da escala da aula de biodança, né? Então, quando ela está naquele estado, que fica um estado muito receptivo, né? E ela vive esse acolhimento, isso é restaurador, né? Então, mesmo que ela tenha essa impressão negativa na infância, essa impressão negativa ela não se apaga, ela sabe que teve uma experiência negativa ali, mas ela, aquela marca negativa, o imprinting, a gente consegue modificar, né, no sentido de que ela começa a perceber que o mundo pode ser um lugar receptivo, afetivo, gostoso, acolhedor, etc. Tá? Isso esse é profundamente restaurador. Tá? Mas o Rolando, então, à medida que ele trabalhou, começou a trabalhar com com a metodologia da biodança, construir a metodologia da biodança, ele vai percebendo, né? Então, que a música ela tem um componente emocional, né? Muito forte, né, e que a música ela é capaz de, ela tem uma semântica, né? Ela tem uma base emocional, cada música te remete a uma determinada emoção, e a música tem essa capacidade de te colocar em contato com as emoções, né? Então, o Rolando começa a perceber que cada música associada a determinados movimentos, a determinados exercícios, a determinadas dinâmicas de grupo, ela tem a possibilidade de abrir para uma possibilidade de vivência do aqui e agora, que pode ser extremamente restauradora, porque ela vai, à medida que ela vai ser algo que mobiliza emocionalmente, né? Então, ela vai mobilizar em nível fisiológico, e isso vai despertar alguns potenciais genéticos adormecidos por experiências negativas, né? Então, isso faz com que a gente comece a despertar esses potenciais. E o Rolando, então, ele viu, quando a gente faz aula de biodança, a gente mexe esses potenciais e essas vivências como um todo. Mas ele percebeu que as pessoas tinham experiências, né? E que relatavam experiências em níveis diferentes. Então, ele começou a colher esses relatos, né, de como que as pessoas experienciaram, e ele conseguiu perceber que existiam 5 padrões diferentes, né? E que eles aconteciam muitas vezes na mesma aula, vários desses padrões, né? E daí, então, mas ele percebeu que esses fatores, eles podiam também nos ajudar a ver por onde a gente gostaria de trabalhar dentro da classe de biodança, né? E também ele percebeu um padrão aí, esses 5 padrões vivenciais, de mais e de menos repressões sociais, né? Então, que alguns padrões a nossa sociedade reprimia, a nossa sociedade reprime a vivência como um todo, tá? Ela busca sempre tirar a gente do aqui e agora. É o padrão da nossa civilização. Não viva no aqui e agora, tá? Mas quando a pessoa entra no aqui e agora, tem vivências, né? Vivências que são mais fáceis das pessoas entrar, porque tem menos repressão social, e tem algumas que são muito difíceis, né? Ontem eu falei da questão da transcendência, e a gente vai ver isso agora, né? Então, a gente vai ver as 5 linhas de vivência, 5 linhas que o Rolando falou, e eu vou falar nelas no sentido de as menos reprimidas e as mais reprimidas. A gente vai numa sequência de menos repressão, menos controle social, para muita controle social sobre aquelas linhas de vivência, né? Então, a primeira é a vitalidade. Tá? Então, a vitalidade ela vinha sobre relatos de vivência de, eu me sinto
mais disponível, mais vital, mais com vontade de viver, mais alegre, né. Então o Rolando observa também que a curva de ânimo, estados melancólicos, depressivos, ou ilações, né, excesso de ansiedade, etcétera, diminuíam e tendia a existir uma nos praticantes de biodança, uma estabilidade maior de humor, né, e uma outra coisa muito interessante, um contato maior com as próprias necessidades, né. Então, um ouvir mais das necessidades do próprio corpo, então, a necessidade de sono, a necessidade de alimentação, a necessidade de água, né. Todas aquelas necessidades que são fisiológicas e básicas, é como, um aumento da sensibilidade a essas necessidades, né. E o Rolando também constatou que a linha da vitalidade é bastante reprimida na nossa sociedade, né, porque a gente tem uma série de indústrias que vivem da nossa debilidade de saúde, de autorregulação, mas que como a indústria farmacêutica, no caso, né, e toda a indústria de terapias, etcétera, que a gente conversou sobre um pouquinho isso ontem, né, mas que que na realidade não seria extremamente negativo que as pessoas tivessem essa linha super reprimida, porque daí elas não conseguiriam produzir nem consumir, né. Então, essa seria a linha menos reprimida socialmente. Depois a segunda linha, né, o que o Rolando, constatava, dentro das aulas de biodança, era que as pessoas começavam a ficar mais disponíveis para a as sensações de prazer, começavam a viver o prazer de viver, né, e começavam a perceber coisas que eram muito importantes para elas e que elas precisavam para ter uma vida feliz, né. Então, aquilo que me dá prazer de viver, aquilo que eu desejo, não aquele desejo manipulado socialmente, né, de consumir coisas, de comprar coisas, etcétera, porque isso é uma manipulação do desejo original, tá, que depois a gente não vou entrar em profundidade desse tema, mas dentro da do do da maratona, do módulo de, sexualidade, a gente vê bastante essa questão dessa manipulação, tá. Mas, essa é um contato com esse desejo, né, que tem a ver que tem raízes dentro do mundo instintivo e que se traduzem por necessidades, né, então maior contato com as próprias necessidades e a busca da satisfação dessas necessidades e o prazer disso, né. Então a sexualidade ela não tem, a ver somente com o ato sexual em si, tá. Ela passa por quando a pessoa, trabalha bem a sua sexualidade, passa por viver com mais plenitude, sem culpa a própria sexualidade, né, assumir a sua identidade sexual, etcétera, mas, passa também isso inicia com um processo de regeneração do contato com o próprio corpo, com o prazer da corporeidade, né, com o prazer de caminhar, com o prazer de se alimentar, com o prazer do banho, né, hã, com o prazer de estar vivo, né, então, a sexualidade em biodança ela começa, né, a gente começa a trabalhar a sexualidade, no momento onde as pessoas começam a relatar, né, relatar que tem mais prazer de viver, mais desejo de viver, né, e começam a perceber o que faz bem para elas e buscar o que faz bem, tá. Então, isso está relacionado com a linha da sexualidade. A linha da sexualidade, segundo o Rolando Toro, é a segunda mais reprimida menos reprimida, tá. Então, por quê? Porque se as pessoas todas, né, tiverem, dificuldade, em ter prazer de viver, a gente vai, na realidade, não conseguir mais viver, tá. Então, o que acontece na nossa cultura, que é fortemente, terrivelmente manipulado essa sexualidade. Então a gente existe um nível de repressão, por um lado, muito forte, histórico, né, que enche a vivência da sexualidade de culpas, né, então isso é histórico e vem com, né, com toda a história da igreja, etcétera, então tem uma coisa bem antiga aí das repressões da sexualidade, né, que
e vocês podem ver as origens disso lá no Cura Ancestral, no livro que eu escrevi, né? O início disso, né? Agora estou escrevendo o segundo volume, daí, então vai ser bem essa questão aí dos fundamentalismos religiosos incidindo sobre a sexualidade, né? Mas também tem uma questão que é a mais atual, né? Que é a manipulação do desejo pela sociedade de consumo, então é o direcionamento do desejo a partir de manipulação, a partir da publicidade, a partir de valores distorcidos de consumo, onde a gente as necessidades básicas são desviadas para padrões de consumo e existe uma manipulação. Tá? Então, isso significa que a sexualidade na nossa cultura ela não é completamente reprimida, mas ela é manipulada, principalmente manipulada, para manter o mercado, exatamente isso. O estado de produção do sistema onde a gente vive, que é o sistema capitalista. Daí a gente vai ter a criatividade, né? Então, o Rolando diz assim que a criatividade, que as pessoas começavam a relatar uma maior disposição, né, para criar coisas na vida delas. E é muito interessante esse relato que o Rolando traz, né, que dentro da biodança, a criatividade não é vista somente como a capacidade de criar coisas, como uma poesia, como um quadro, como um, uma, uma peça de artesanato. Isso também envolve criatividade, obviamente, tá? Mas a criatividade para Rolando Toro é a capacidade de eu criar minha própria existência, tá? Isso é bem interessante, né? E dentro dessa capacidade de eu criar minha própria existência está a minha capacidade de eu expressar o meu ser no mundo, então a capacidade expressiva. E daí, então, sim, a linha de vivência da criatividade, ela está baseada nesses dois polos, né? A capacidade de eu criar minha própria existência, de eu ter soluções criativas para me realizar no mundo, né? E a capacidade de eu expressar em ressonância com o mundo esse meu ser, né? Quem eu sou. Não é vomitar e cair em cima dos outros tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não. É a capacidade de estabelecer um diálogo, uma comunicação e a capacidade de comunicar o meu ser em ressonância com o mundo. Né? E isso a gente trabalha muito através das danças de par, danças de grupo, a gente está sempre trabalhando isso. Né? E daí, então, o Rolando diz que é a terceira linha mais reprimida, porque ela é outra linha que é muito manipulada, no sentido de que na nossa cultura a gente é criado para reproduzir e não para criar, né? Nós somos educados, né, para reproduzir e não para desenvolver a nossa criatividade, a nossa expressividade, e que algumas pessoas são escolhidas, né, são os artistas, os cientistas, para serem aqueles que podem se expressar. Ou todas as outras pessoas devem simplesmente reproduzir e se adaptar. Né? Então, o Rolando desenvolve a biodança aqui saindo dessa resignação de que eu vou ficar, né? Eu vou ser um reprodutor do sistema sem nunca interagir, sem nunca colocar a minha participação ativa nesse sistema, né? E então é a linha da criatividade vai desenvolver com muita potência, né, essa capacidade expressiva, né? E daí, dentro dessa capacidade expressiva, a gente vai trabalhar, antes de tudo, através da dança, mas existe a biodança e voz, né? Biodança trabalhada com a voz, a biodança trabalhada, biodança e pintura, biodança e desenho, biodança e argila, né? Tem várias extensões da biodança que vão trabalhar através da criatividade, né? Da criatividade como abrindo essa porta expressiva, tá? E é bem interessante. Então, depois a afetividade, né? Que então, para Rolando Toro, a afetividade é a nossa capacidade de se sentir pertencente à espécie. Tá? Então, a afetividade não
se trata da nossa apenas da nossa capacidade de gostar dos nossos filhos e da nossa família, tá, mas sim é a capacidade de eu entrar em empatia e, ser solidário, e compreender ao outro ser humano, né. Então, hã essa capacidade de se sentir pertencente aos grupos, às totalidades, sem ter que me submeter a realidades opressivas ou oprimir o outro para que a gente possa estar juntos, né. Então, são essas ligações que estão baseadas, no afeto, as ligações que estão baseadas na compreensão, na colaboração, na comunidade, na empatia, na solidariedade, né. Então tudo isso que, na realidade, nos torna humanos, né. Ontem a gente falava que não é porque a gente nasce com o potencial humano que a gente desenvolve a nossa humanidade. Então o Rolando coloca aqui que a linha da afetividade, ela muitas vezes o Rolando vai colocar como ela o centro regulador da própria metodologia de biodança, né, onde o afeto está no centro, né. O afeto deve ser realmente a força reguladora de toda a prática de biodança, né. Então, é um elemento central, né, e eu, Rolando, coloca que a nossa sociedade está extremamente doente nesse ponto de vista, que a afetividade é extremamente reprimida socialmente, o que leva a gente, muitas vezes, a considerar que os únicos que são dignos de respeito e de cuidado nesse mundo são os nossos familiares e as pessoas próximas, né, e que os outros seres humanos tanto faz, né, podem ficar abandonados, podem ser explorados, podem ser, massacrados, porque não me interessa, né, não, se não está aqui, não, se eu não tenho uma ligação direta com aquela pessoa, não me interessa mais nada. E e isso, claro que sustenta, né, essa ruptura da afetividade, sustenta um sistema, de exploração humana que existe já há milhares de anos, né, e que cada vez fica hã, mais severo, né, mais severo e mais insustentável, né. Então, a biodança, ela é um sistema que busca restabelecer a nossa humanidade, na realidade, restabelecer esse princípio afetivo de vida, né, os valores de cuidado com a vida. E depois a transcendência, ontem eu falava para vocês, né, que a transcendência ela tem uma base biológica e ela é uma necessidade humana também, né. Então, Rolando Toro descrevia, né, que para algumas pessoas era uma vivência mais rara, não era, assim, mais acessível a pessoas que já praticavam biodança há mais tempo, mas que algumas pessoas relatavam experiências de êxtase, de se sentir, em um estado alterado de consciência, de se sentir parte da totalidade, né, de sentir que estão em fusão com a totalidade, que que uma dissolução do ego, né, e realmente um estado de plenitude, de conexão, de paz extrema, né, e que algumas pessoas chegavam a isso, né, não é uma vivência um pouco mais rara. Por quê? Porque na realidade essa, segundo Rolando Toro, é a linha de vivência mais reprimida na nossa sociedade. E, a gente pode ver isso claramente porque, ao longo da história humana, né, a linha da transcendência foi direcionada dentro das relações de poder para as instituições religiosas, né, que deveriam, a princípio, ajudar as pessoas a entrar nesse estado, né, mas na realidade elas foram restringindo e manipulando esse estado de forma que as pessoas não entram nesse estado de vivência e esse contato com o mistério, esse contato com a conexão cósmica, essa
essa experiência irmanamento com a totalidade, né, essa experiência de ser a própria natureza, essa experiência de se sentir cuidado por uma força que regula a vida como um todo, né. Então, a experiência de grande parte das religiões institucionalizadas, né, elas vão cortando essa experiência e substituindo elas por uma série de medos, né, medos, de punição, medo do pecado, mesmo do medo de ser levado para o inferno, medo de ser julgado e toda uma série de distorções que estão muito mais a serviço à manutenção do poder, do Estado, de um estado de repressão, né. Então, por isso, muitas vezes, as religiões estão ligadas às estruturas de poder, instituídas, né, seja elas, poderes de Estado, como a gente vê hoje em dia, né, ou, hã, na antiguidade ligadas às monarquias, etcétera, né. Não é por acaso que isso aconteceu na história humana, né, não é por acaso que quando, hã no final da era romana, né, as é adotado o cristianismo como religião oficial na época da decadência de Roma, né, depois na perpetuação de Roma através da das igrejas, né, e a gente pode ver, assim, que na realidade, as religiões oficiais elas estão sempre muito ligadas à política, porque elas têm a ver com o controle, para ir rolando, esse controle da transcendência, né, ele é uma dos fatores mais a transcendência seria o fator mais reprimido socialmente, né. E isso é o que nos dá a falta de acesso ao luminoso, né, nos impede de viver a nossa própria grandiosidade, não uma grandiosidade de ego, né, mas perceber a nossa grandiosidade enquanto ser, enquanto presença no mundo, enquanto valor, né. E claro que pessoas que que estão fora, né, que não conseguem ter acesso a isso, elas elas são facilmente dominadas, né, se eu não sinto que eu tenho valor, se eu sinto que eu sou um ser banal, eu sou facilmente dominada, facilmente manipulada. Buenas, então, e daí então o que acontece, né, a vivência, tudo que a gente vivencia no aqui e agora nos causa profunda emoção, tá, então a vivência ela está sempre associada à emoção. E as emoções, né, elas são, fenômenos muito interessantes, porque elas são fenômenos fisiológicos. Então, toda vez que a gente se emociona, existe uma descarga hormonal, né, tanto em nível de neurotransmissores, como em nível de hormônios que regulam todo o corpo. Então, determinadas emoções nos aumentam, o batimento cardíaco, nos colocam em prontidão para fugir, para atacar, né. Outras, hã emoções nos causam descargas, emocionais, descargas de profunda tristeza, nos fazem com que a gente perceba um significado muito potente de determinada coisa na nossa vida. Hã, existe também emoções que nos levam a nos aproximar com muita doçura, com muita plenitude de outro ser humano. Tem emoções que nos levam a ter tanto prazer, tanta, vontade de viver, né. Então todas essas emoções elas são muito pontuais, né, isso é muito importante a gente entender. A emoção é alguma coisa que acontece somente no aqui e agora, tá, ela não tem duração no tempo, e ela é uma descarga muito potente, tá, porque ela envolve todo um sistema fisiológico inteiro, né, e ela causa, né, toda uma modificação na nossa corporeidade, que vai desde os nossos órgãos internos até os nossos músculos, tá. Então tudo numa emoção nos causa um
vem na corporeidade. Mesmo que a gente não demonstre, né, dado, que algumas emoções a gente entende como inadequadas, ou que elas são muito reprimidas socialmente, então a gente pode não demonstrar, por exemplo, que a gente está com raiva de uma determinada situação, mas mesmo que a gente consiga controlar a demonstração, toda a fisiologia daquela emoção ela acontece, tá? Então, eu posso não demonstrar, mas fisiologicamente ela acontece igual, tá? Então a fisiologia da emoção ela sempre acontece. Então, o que que acontece, né? Só que a emoção, ela não tem memória, ela é algo que acontece no aqui e agora e depois passa, tá? Nós estamos super preparados para nos emocionar, nós somos seres que são preparados fisiologicamente, corporalmente para a emoção, né? Nós somos pura emoção, a gente está se emocionando o tempo todo, né? A gente vive numa cultura que nos afasta da emoção, que diz que a gente não pode demonstrar, que a gente não pode sentir, que a gente deveria não sentir determinadas coisas, né. Então, a única forma de a gente, não sentir determinadas emoções, né, ou, seria não entrar em contato com a nossa corporeidade. Então aí a gente pode ver toda a teoria de Reich, né, que vai trabalhar sobre as coraças musculares, que nos impedem de sentir, são tensões musculares muito potentes, né, que nos impedem de aceder à emoção, né. Esse impedir de aceder à emoção pode ser num nível muito profundo, muito, muito, muito profundo, que é o simplesmente não sentir mais, tá? Mas eu chamo atenção que para eu não sentir determinada emoção, eu tenho que me anestesiar inteira, então eu não vou sentir uma série de outras emoções que supostamente seriam aceitáveis ou prazerosas, ou etc, para não sentir uma determinada emoção que é proibida, eu anestesio geral, tá? Não tem como anestesiar só uma determinada emoção. Então eu vou anestesiar geral, e daí a pessoa vai estar menos sensível para todas as coisas na vida dela, né. E depois, tem um outro nível de repressão das emoções que é eu consigo sentir, mas eu não me expresso, né, então daí vai fazer uma série de coraças musculares que vão impedir que essa emoção seja visível no mundo externo, né, mas isso é com base num controle, né, que às vezes não é consciente, mas num controle que estabelece também rigidez muscular muito profunda e dissociações muito profundas. Então, uma coisa importante é a gente perceber isso, né, que a emoção ela acontece no instante, tá? Num determinado instante eu me emociono e depois isso passa, tá? A emoção não tem memória. Então, por isso que, por exemplo, assim, algumas pessoas dizem: "Ah, tu vai pedir", né, quem está em grupo regular de biodança, sabe disso, né, a pessoa diz assim, o professor, né, o facilitador de biodança, a gente começa sempre com uma roda de conversa, né, e daí a gente senta, né, em roda, e daí conversa: "Ah, como é que foi a última vivência?" E acontece muito, muito frequentemente, das pessoas simplesmente não: "Ah, mas eu só me lembro que foi legal, mas eu não me lembro o que que a gente fez", né. E daí as pessoas ficam: "Nossa, será que houve, né, por que que eu não me lembro? Que horror! O que que foi que aconteceu? Será que não foi importante? Nossa, por que que eu me lembro da sensação, eu não me lembro do que aconteceu?". Então, é porque na realidade a biodança ela trabalha a vivência, né, a vivência deflagra emoções. Então a base da biodança é o despertar dessas emoções a partir do movimento, da semântica musical, né, eu vou caminhar dentro das linhas de vivência e vou despertar essas emoções que estão relacionadas com essas linhas de vivência. E daí o que que acontece? Se ela ficou num nível, se eu não fiquei depois pensando, e a coisa foi tão impactante que eu pensei depois, que eu fiquei elaborando depois,
Eu simplesmente saí lá, assim, eu numa alegria, lá depois da aula, fiquei super feliz e coisa, e fui para casa, dormi, no outro dia trabalhei, não vai, como é uma coisa emocional, não fica na memória, né. É claro que se eu fizer um esforço, às vezes uma pessoa diz: "Ah, a gente fez tal exercício", daí vem em bloco tudo o que a gente vivenciou, né, mas ela não fica acessível facilmente na memória, porque não é porque você não deram valor, mas é simplesmente porque não tem esse cultivo daquilo que foi o significado, não foi, eu simplesmente vivi, hã, e daí então, tranquilo, é algo que é pontual, que abre uma série de potenciais, né, então, por exemplo, se eu trabalhei a minha capacidade afetiva, eu saio de lá feliz, e no outro dia eu estou me relacionando melhor com as pessoas, mas eu não faço assim: "Ah, eu estou me relacionando melhor com as pessoas, porque eu fiz tal vivência de biodança ontem". Não tenho a mínima ideia de por que que eu estou melhor, mas eu estou melhor, né. Então, por quê? Porque não chega à consciência, né, não chega. Muitas vezes a pessoa, eu vou tomar só um pouquinho mais de água, pessoal. É muito comum as pessoas que fazem de biodança, principalmente no início, né, nas primeiras modificações existenciais muito fortes, elas têm uma determinada dificuldade, né, elas têm uma determinada dificuldade, daí de repente, ela se vem numa situação onde aquela dificuldade não se manifesta e que ela normalmente se manifestaria. E daí ela se dá conta: "Nossa, eu mudei". Mas na realidade, ela fez a modificação sem se dar conta de que ela estava mudando, tá. Pessoal, só um pouquinho que eu vou fechar aqui o microfone para tossir um pouco, vou tomar água, tá, porque eu tô chorando por causa da minha garganta tá muito raspadinha. Chega o final do final de semana, eu já falei tanto que daí a garganta começa a falar falhar. Bom, pessoal, então, eu gosto de dar um exemplo, né, que eu acho que é bem interessante, assim, né, para a gente entender o que que é emoção e daí a gente vai passar para o que é o sentimento. Sentimento é uma emoção que tem, que tem memória, tá. A diferença entre emoção e sentimento está na memória. Então, por exemplo, eu venho caminhando no meu trabalho, eu venho caminhando e, vem um colega na direção oposta, hã, e eu esbarro no colega, a gente se esbarra, hã, bate sem querer um no outro. Então, se não, aquilo não é importante, foi sem querer, né, mas mesmo que seja sem querer, de repente pode me vir uma emoção de raiva, que como eu sou super educada e eu entendo que foi sem querer, eu não eu vou procurar nem demonstrar que eu tive raiva, a pessoa diz: "Ai, desculpa", eu digo: "Ah, não, tudo bem, não sei o quê", passa, mas me alterou, tá, a emoção veio, então vem uma emoção que que se fosse uma situação, de ofensa, eu estaria pronta para lutar, tá, mas ok, não é uma situação importante, o que acontece? Um pede desculpa para o outro, continua, cada um continua o seu caminho. Daqui, isso teve uma reação fisiológica, tanto um para o outro, essa reação fisiológica vai ficar no corpo alguns, quem sabe meia hora, uma hora, aos pouquinhos vai se atenuando, daqui a pouco eu nem me lembro que aconteceu isso, não é importante, não é importante, né, nem me lembro. Agora, o que que acontece? Eu poderia acontecer a mesma situação e daí eu penso assim, né, uma situação, esbarro num colega de trabalho, e daí eu posso pensar assim: "Eu sabia,
essa pessoa, ela tá me perseguindo, mas vai ver que da próxima vez eu vou me vingar. Ela não perde por esperar, eu vou me vingar. E daí lá sei eu, chego em casa e fico pensando: "Ah, mas aquela pessoa esbarrou de propósito em mim, o que que eu vou fazer?". E daí, e cada vez que eu me lembro de novo desse fato, eu tenho novamente uma reação fisiológica a esse fato, tá. Isso daí a gente já não chama de emoção, a gente chama de sentimento, tá. Então sentimentos são as emoções que a gente cultiva, tá. Que podem ser emoções boas e emoções que nos trazem, digamos, uma reação gostosa, uma reação que nos faz bem, ou podem ser emoções que nos fazem muito mal, né. Então, toda vez que a gente transforma uma emoção em sentimento, né, a gente é como se a gente estivesse cultivando um jardim, hum, de determinadas plantas, né. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que as emoções, a gente não tem como controlar essa reação imediata que a gente tem diante de algo que a gente vive, isso não tem como controlar. Eu posso disfarçar a expressão, mas eu não tenho como controlar. Agora, o que eu vou cultivar, isso sim eu posso ter selecionar, né. Então, quando a minha vida está muito, muito, né, cheia de amargor, cheia de tristezas, eu tenho que ver o que que eu estou cultivando aí, né. Eu estou com muita raiva, eu estou cultivando essa raiva, desejo de vingança, hã, hã, um sentimento de que não de falta de respeito, né. Então, a melhor forma de eu lidar com essas emoções é eu cultivar elas, ou eu posso buscar de outra forma, né, ter uma solução de outra forma, para lidar com essas coisas que não me fazem bem, né. Talvez mudar o meio, ter outro tipo de reação frente às pessoas, etcétera, né. E então, se eu consigo, hã cultivar, né, relações que me trazem sentimentos, que me trazem bem-estar, é a melhor situação que eu posso criar, um bom jardim de flores ou de alimentos de frutinhas e elementos, comestíveis maravilhosos, né. Então, sabendo que algumas vezes a gente cria o nosso jardim está cheio de plantas venenosas, cheio de espinhos, né, então, vocês são responsáveis pelo jardim que vocês cultivam, tá. E isso é muito importante a gente perceber. O que que eu estou cultivando na minha vida, né. É muito importante a gente perceber isso. E, então, o sentimento, né, pessoal, ele é aquele cultivo emocional que a gente tem, né. O que a gente cultiva. E, então o sentimento é uma espécie de emoção cronificada, tá. Só um pouquinho. Então, emoção cronificada, ou seja, através da memória, existe uma memória, tá, e eu vou revisitar aquela emoção toda vez que eu resgato aquela memória, tá. Então a gente tem que olhar muito bem quais são as memórias que a gente está cultivando, tá. Se a gente está sempre realimentando um sentimento de ódio, de rancor, de tristeza, tá, possivelmente essa emoção vai se cronificando. E daí eu vou resgatar um pouquinho o que a Carmen falou lá no nosso encontro sobre fisiologia, né, que o nosso organismo se vicia em certos neurotransmissores. Então, às vezes, esse cultivo que a gente faz de emoções, né,
tem a ver com também uma adição de determinados neurotransmissores, né, que tem a ver com determinadas emoções. Então, por que que às vezes, por exemplo, uma relação não nos faz bem e a gente continua naquela relação, né? Ou busca determinados toda vez que eu vou ter uma amizade ou toda vez que eu vou ter um amor, eu sempre busco pessoas que têm determinado tipo de conflito, não sei por que que acontece isso. Existe uma explicação emocional, existe uma explicação psicológica para isso? Sim, existe, mas, assim, existe uma explicação fisiológica também. Possivelmente tu esteja com uma adição química a respeito daquela emoção específica, então precisa provocar aquela emoção para liberar determinados hormônios e neurotransmissores.